Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André, hoje pessoal aqui do curso de Técnico em Serviços Jurídicos. Bom, primeiro eu vou me apresentar, como eu disse, André Guizardes Catamburgo, sou advogado, graduado pelo UFMT, pós-graduando em Direito Tributário pelo IBET e pesquisador também. Nosso módulo aqui hoje é o Prática de Serviços Jurídicos, né? É um módulo interessantíssimo por conta de que ele que vai te direcionar no dia a dia, dentro de um escritório, dentro de uma repartição pública, dentro de qualquer coisa que envolva o processo jurídico, ele que vai te direcionar as noções do que você tem que fazer. Qual que vai ser sua tarefa ali, em que tempo você vai estar do processo, como que você pode auxiliar e, enfim, para chegar no resultado melhor. Bom, tem uma regrinha muito interessante, eu acho, para tudo que a gente vai adentrar, todo assunto novo que a gente vai adentrar, que é a gente sempre fazer aquelas perguntas básicas, né? O que, quando, onde, quem, porque sem isso a gente nunca consegue se localizar direito naquele espaço de trabalho, no que a gente tem que fazer. Então uma pergunta muito interessante que eu vou tentar responder quando vai acontecer cada coisa, qual que vai ser mais ou menos a sua tarefa, quais vão ser os principais momentos do processo para vocês conseguirem sempre fazer a tarefa que tem que ser feita. Bom, vamos iniciar. Primeira coisa, acho que é interessante a gente aprender alguns conceitos básicos sobre o processo, sobre as tarefas, a rotina do processo judicial. Bom, primeiramente, o que é processo? Processo é uma sequência de etapas. Um processo produtivo, um processo para qualquer lugar é o processo que é aquele que está escrito em dicionário. O processo jurídico, no caso, é uma série de etapas jurídicas para se chegar em algum lugar que se deseja. Então o processo vai ser sempre uma sequência. Lembre-se disso, o processo associa uma sequência de fatos, de atos, de ações tomadas no decorrer do tempo para que você chegue no resultado. Por que existe um processo? Porque simplesmente você não chega para o juiz com um papel e fala assim, olha, minha situação é essa, certo? E você tem que me dar tal direito, assina aqui que eu vou começar a exercer esse direito. Por que isso não acontece? Por um princípio muito importante que é a ampla defesa e contraditório. É um princípio que rege desde a Constituição de 88 no nosso país, plenamente, e ele tem que ser sempre observado, mesmo que não esteja constante em lei, mesmo que a lei seja falha, ele é um princípio que é extremamente necessário e ele que vai dar validade para aquele processo. A gente só pode chegar a um resultado se a gente der ampla defesa e contraditório a todos os envolvidos. E o que é ampla defesa e contraditório? A ampla defesa e contraditório são dois termos que se parecem muito, eu acho que eu consigo explicar os dois numa tacada só. A ampla defesa é você poder exercer tudo aquilo que está previsto em lei, tudo aquilo que está descrito pela Constituição, você poder exercer aquela defesa plenamente. Ou seja, se alguém te acusar, você consegue usar de diversas previsões legais para se defender, né? É a ampla defesa, ou seja, a defesa como um todo. O contraditório é que nenhum fato, salvo algumas exceções a gente vai ver, nenhum fato ele vai ser tido como verdadeiro a todo momento, sem que te perguntem, realmente aconteceu isso? Ou seja, se alguém te acusar de um crime, peraí, você fez isso? Sempre vai ter essa pergunta, sempre vai ter esse questionamento. Não se presume que alguém tenha cometido um crime, que alguém tenha feito algo, que alguém seja condenado, sem que haja, primeiramente, né, uma pergunta. Você fez? Se não fez, me prove que você não fez, ou melhor, se defenda das acusações. Bom, vamos lá. Quem são as partes de um processo? As partes do processo a gente pode direcionar em duas, pode ter várias, centenas de pessoas num processo, até milhares. Mas são dois polos, são duas direções, né, do processo, o polo ativo e o polo passivo. O polo ativo é aquele que buscou o direito, que ele está numa posição, pelo menos naquele momento, de atividade, de propor que o direito, que haja uma solução jurídica para aquilo.
O polo passivo, ou seja, o outro lado dessa demanda, ele é aquele que tem que se defender naquele primeiro momento. Ele que vai falar assim, não, peraí, não foi isso, não, o direito não é esse, enquanto o outro vai falar assim, não, eu preciso que o juiz determine algo para que eu garanta o meu direito. Ou seja, o ativo vai atacar no primeiro momento e o polo passivo vai se defender. Esses são os dois lados, né, digamos assim, de uma disputa judicial. Por fim, se o polo ativo é aquele que entra com o processo e o polo passivo é aquele que se defende, o juiz, o advogado, o Ministério Público, essas outras personalidades que a gente sempre escuta falar tanto, são o que no meio disso tudo? Eles são representantes, no caso do advogado, no caso do Ministério Público, a gente coloca ele como fiscal da lei, o juiz vai ser quem julga, eles não são partes do processo. Eles não são polos, melhor dizendo. Eles são aqueles que vão fazer a parte técnica para que o polo ativo tenha seu direito garantido e o polo passivo tenha sua defesa garantida. O juiz, no caso, vai julgar, o advogado vai representar, o Ministério Público nas ações criminais pode-se dizer que ele representa a sociedade contra aquele provável criminoso. Em outras ações, o Ministério Público representa o guardião da lei. Ou seja, sempre eles vão ter um papel não como aquele detentor do direito e não como aquele atacado. Vou dar alguns exemplos para vocês de como que a gente denomina o polo ativo e o polo passivo. São várias nomenclaturas, como a gente pode ver, e é importante que a gente saiba identificar uma certa lógica, né? Enquanto a gente está falando do polo ativo, enquanto a gente está falando do polo passivo. Bom, o polo ativo, numa ação de conhecimento, numa ação ordinária, normalmente utilizado, ele é autor ou requerente. Enquanto o polo passivo, ele é réu ou requerido. Numa execução, ele vai ser o exequente, aquele que vai levar a execução. E no caso do polo passivo, ele vai ser o executado, aquele que está sendo executado, aquele que está sendo, digamos assim, atacado, né? Aquele que está do outro lado. No mandado de segurança é o impetrante, quem vai impetrar o mandado de segurança. No polo passivo vai ser o impetrado. No caso de alimentos vai ser o alimentante, né? Aquele que requisita o alimento. Enquanto do outro lado vai ser o alimentando, quem vai dar o alimento. No caso dos embargos vai ser o embargante, aquele que propõe o embargo, e o embargado do outro lado que vai se defender dos embargos. Então a gente sempre tem de uma lógica, sempre termina com o do, a gente consegue criar um certo raciocínio para entender esses dois. A prática vai ajudar muito mais nisso, com certeza, mas a gente sempre tem aqui, por exemplo, recorrente, é aquele, ou seja, quando termina com TE, normalmente é o que está do polo ativo. E quando está com DO, normalmente é o que está no polo passivo, aqueles que estão se defendendo, né? Mas a gente vê que tem diversos tipos de nomenclatura, sempre é bom se atentar, anotar, pesquisar. No material em PDF tem lá uma lista de nomes, de nomenclaturas, e vocês podem também ir atrás e sempre se atentar, né? Sempre tentar entender essa lógica de entender quem é o ativo, quem é o passivo. Bom, quem é o representante dos estados, município, união, das empresas, né? A gente sabe que se eu for precisar de alguém, eu vou procurar o defensor público ou eu vou procurar um advogado para que ele me represente. E o estado, a união, o governo federal, o município, quem que representa ele, né? Isso aqui é só para a gente ter uma ciência. O estado, em geral, é a Procuradoria Geral do Estado, tida como PGE. A União é a Advocacia Geral da União. O município, Procuradoria Geral do Município, mas tem muitos municípios que não tem uma Procuradoria Geral própria e faz um edital, abre um edital para a contratação de um escritório de advogado particular para representar o município, como procurador do município. Apesar de ter uma quebra aí, digamos assim, na lógica, né, que o Estado tem um procurador geral, tem a Procuradoria Geral do Estado, o município tem a Procuradoria Geral do Município. A União escolheu por nomear como Advocacia Geral da União, tá? Essa é uma quebra aí, mas a gente tem esse órgão muito importante. As autarquias, fundações de direito público, enfim, aquelas instituições independentes, enfim, quem que representa o Detran, por exemplo,
quem que vai representar uma instituição pública que não seja o do próprio Estado, né? Esteja ali como dependente do Estado, mas não faça parte do Estado diretamente. Ele, em geral, ele tem uma procuradoria própria. Em geral, tem um procurador que fica lá dentro da instituição, né? Que vai ser o advogado daquela instituição. Como a UFMT tem um procurador próprio lá dentro, ele faz parte de uma carreira, enfim, muitas vezes específica, e ele vai normalmente representar, né, essas instituições públicas, não diretamente, essas autarquias, né? As empresas, os condomínios, essas outras associações, quem que representa? Normalmente o advogado. Bom, a capacidade, vamos lá, vamos procurar, a gente já falou, já se localizou um pouco, né, no quem está nesse meio, o que é esse meio que a gente está estudando nesse primeiro momento. E vamos lá, vamos partir de uma pergunta bem rápida. Quais são os principais requisitos para iniciar o processo? Como que eu inicio esse processo? Bom, primeira coisa, capacidade processual. Capacidade a parte, né, ou seja, polo ativo ou polo passivo, ele tem que ser civilmente capaz, ele tem que ser maior de 18 anos, ele tem que ter sua sanidade mental em dia, e apesar de uma modificação recente do Código de Processo Civil, do Código Civil, desculpa, ele tem que ter capacidade, tem que ter alguém com capacidade postulatória, ou seja, aquele que é previsto em lei, como aquele que pode postular, aquele que pode requerer, que no caso é o advogado, o procurador, que a gente viu lá, que são os representantes, né, que tem um papel não de parte dentro do processo, ou seja, tem que ter alguém capaz, tem que ter alguém que possa assinar uma procuração, né, alguém que possa executar aquilo que foi requisitado, né, previsto em lei, que vai representar perante o Poder Judiciário, e tem que ser respeitado o formalismo processual, ou seja, tem que ser respeitada a lei processual, os requisitos constantes em lei, né? Esses são só os principais que a gente tem que se atentar. Tem que ser formal, tem que ser por uma pessoa que possa escrever que possa peticionar, né, que possa entregar aquela peça ao juiz, e que tem que ser uma representação de uma pessoa que possa ser representada ali, que assuma o próprio, fala assim, olha, eu sou maior de 18 anos, vou assinar uma procuração, vou entregar para o advogado para ele entrar com o processo, né, de uma maneira formal, respeitando um formalismo.